Olá, eu sou a Julieta Danila Quepina e eu vou ensinar para vocês a fazer a amarração básica do Wrap Sling. Essa amarração também é conhecida como pré-amarrada, porque é uma amarração que você realiza ela toda antes de colocá-la para o seu bebê, tá? Depois que ela está pronta que você vem com o bebê. Então você centraliza o sling, pode ser pelo pano central ou alguns modelos vão possuir apenas uma etiqueta, alguma coisa para dizer onde é o meio do tecido. Você vai cruzar ele nas suas costas, passando duas partes de tecido por cima do seu ombro, né? Então assim, tá? O outro lado dele você vai fazer a mesma coisa, certo? Na pré-amarrada, essas duas faixas de tecido que estão no ombro tem que passar por dentro do pano central, tá? Então é dessa forma que ele vai ficar, tá vendo? Pano por fora, cruzado nas costas, as duas partes aqui do seu ombro. Você vai ajustar um pouco o tecido para não ficar sobrando muito pano, mas se você estiver usando um sling não elástico, né, sem ser um sling de malha, um sling de tecido rígido, é legal você não deixar tão justo no seu corpo, porque você vai precisar de um espacinho para colocar o bebê. E como o tecido não cede, você tem que já deixar essa margem. Geralmente eu deixo cerca de 1 palmo do corpo, é suficiente para colocar um bebê pequeno. Tá? Outra dica é deixar o tecido sempre penteado, né? O tecido sempre esticadinho. Tá? Você pode juntar ele aqui no seu ombro, para não ficar com muito pano sobrando, mas é importante ele não estar torcido, né? Não estar embolado nas costas, porque isso é que vai fazer com que o sling fique confortável em você. Tá? Então você vai ajustar ele, né? Deixando aquele espacinho que eu falei, e aí você vai fazer um X na frente e outro X atrás. Cruzou na frente, cruzou atrás. E aqui você já pode dar um nó. Nesse momento, é importante você observar essa questão do espaço de tecido que fica, tá? Eu deixo também 1 palmo aqui na cintura, porque vai ser necessário, aí você pode dar um nó, né? Vai ser necessário você puxar o X aqui, fazendo essa faixa da cintura se apertar, porque o bebê ele vai sentadinho aqui nesse X. Tá? Então você precisa ter, né, tanto para o X quanto para o pano central, uma distância onde o seu bebê vai caber. Se for um bebê maior, você vai precisar deixar um espaço um pouquinho maior. Se for um bebê menor, você vai deixar um espaço menor. Essa medida você vai pegando, conforme você for usando, você vai pegando essas manhas. Tá? Então a amarração está feita, né, o sling já está amarrado, e agora é hora de colocar o bebê. Esse aqui é o Benício, que a minha filhota já tem 3 anos, já não topa mais ficar sendo amarrada no wrap, então eu peguei o filhote dela emprestado. Você vai colocar o seu bebê apoiado no seu ombro, tá? Começando pelo ombro oposto ao tecido que passa mais perto do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Ó, você tem duas faixas, né? Uma está passando mais perto do seu corpo, a outra está passando por fora. O bebê vai entrar primeiro nessa daqui, que é a que está passando pertinho de você, tá? Então você vai apoiar o bebê no ombro oposto dessa faixa, tá? E aí com a outra mão você vem aqui e vai passar a perninha dele. Se for um bebezinho recém-nascido, um bebê que ainda não sustenta a cabeça, você pode dar uma inclinada no corpo para trás, que isso vai te dar segurança e segurança para a cabeça do bebê não ficar caindo, tá? Então você vai passar a perninha dele. Aqui você já pode deixar ele descer um pouquinho, tá? Porque ele vai sentar nessa faixa. Vai abrir a faixa aqui embaixo do bumbum dele, tá? Assim, fica pra cima. E aqui você vai ver que ele já tá meio sentado, tá? O próprio peso do bebê vai ajudar ele a descer no tecido. E aí você vai fazer a mesma coisa com a outra faixa. Vai passar pela perninha dele e vai ser aberta aqui embaixo do bumbum dele. Tá? Aqui o bebê já está preso pelo tecido, tá vendo? Esse X forma uma cadeirinha para ele. O bebê recém-nascido não tem uma abertura de perna tão grande e a gente não deve forçar. Então, se for um bebê menorzinho, ele vai ficar com o joelho na sua barriga. Tá? É difícil fazer essa posição com o boneco porque ele não tem o joelhinho articulado, mas seria algo mais ou menos assim, ó. Tá? A perninha mais fechada, o joelho na sua barriga, o pezinho dele vai ficar um pouco mais junto, mas o tecido igualmente cobrindo o bumbum todo, indo da curva de um joelhinho até a outra. Tá? Aqui o bebê já está sentado e aí você vai passar esse pano por fora
deixando o pezinho do bebê livre para não ficar pressionando o pé, e esse pano vem aqui cobrir para finalizar a amarração, tá? É muito normal nas primeiras amarrações, quando você ainda não tem muita prática, a coisa ficar um pouco solta, né? Você sentir que ela não está muito justinha. Então aqui você pode usar as costuras do sling, né, que é essa costura de cima, para puxar esse pano, tá? E fazer esse ajuste um pouco mais fino, tá? O boneco também é muito leve, ele não faz o peso que o bebê faz, que ajuda a ajustar o tecido também. Mas você, experimentando com o bebê, você vai ver que quando você puxa aqui, você ajuda, tá, o tecido a assentar, e o próprio peso do bebê faz a amarração ficar mais certinha. Tá? Então, recém-nascido, pezinho mais junto, perninha mais fechada. Se for uma criança maiorzinha, você já pode fazer uma abertura de perna maior, tá? Atentando sempre para isso aqui, ó. O pano do sling cobrindo o bumbum dele todo, fazendo uma verdadeira cadeirinha, tá? Cobrindo o máximo possível, tá? O joelho do bebê tem sempre que estar numa posição mais alta que o bumbum do bebê, tá? O joelhinho dobrado é o que a gente chama de perninha em M, né? Como se fizesse assim, ó, uma letra M aqui, tá vendo? Tá? Essa é a posição fisiológica do bebê, tá? E esse pano aqui vem ajudar na cadeirinha, fazer essa sustentação. Tá? Essa é a amarração pré-amarrada. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês a cruz envolvente.